Olá, meus amados, estamos de volta com do Gênesis ao Apocalipse. Estamos analisando as pragas enviadas por Deus para humilhar o Egito, os deuses egípcios e o próprio Faraó. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre a praga do sangue, quando as águas do Nilo se tornaram em sangue, matando assim os peixes que eram adorados pelos egípcios, por Faraó, como sendo divindades. Nesse conteúdo estaremos falando sobre a praga das rãs. Por isso eu vos convido a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 8, versículos de 1 ao 15, onde estaremos aqui analisando uma praga de rãs que cobre a terra. E em meio a esse caos ecológico, Faraó pede que Moisés as remova. E então ele permitirá a libertação do povo. Mas quando as rãs são retiradas, o que acontece? Faraó volta a endurecer o seu coração obstinado. Pois bem, o texto diz: o Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se vocês não quiser deixá-los ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. E as rãs subirão em vocês e em seus conselheiros e em seu povo. E depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre toda a terra do Egito. Você prestou atenção que aqui é a vara de Arão, não é Moisés, que fez subir essas rãs inundando a terra. Essa praga foi enviada contra justamente o deus Rã. O deus Rã era um objeto de adoração no Egito. E quando eles se viram angustiados por ver Rã por toda parte, e sendo um animal sagrado, eles não podiam matar. Então elas empurravam os próprios egípcios, que não tinham por onde se escapar de tantas rãs por todas as partes. Pote de água, poço de água, cama, fogão, na sala, num trono, enfim. O Egito ficou infestado desses animais. Como eles prestavam adoração a esses animais, isso ficou ridículo para eles, um absurdo. Eles terem que prestar uma certa adoração religiosa a um animal tão asqueroso, tão esquisito como eram as espécies daquelas rãs. Essas rãs, elas têm o nome científico de rã mosaica, que se parece com o nosso sapo. Lembra aquele sapo cururu? Pois é, um animal asqueroso que engatinha
em lugar de saltar e coacha constantemente na beira das lagoas. Você imagina então um país, uma cidade, um local infestado dessas pragas terríveis. No versículo 7, a Bíblia diz: mas os magos fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito, mas não conseguiram eliminá-las, não conseguiram enxotá-las, porque foi Deus quem enviou. Por isso, o faraó então, pela primeira vez, manda chamar tanto um como o outro, tanto Moisés como Arão, para pedir misericórdia. Está no versículo 8, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo a oferecer sacrifícios ao Senhor. Ora, conscientemente Faraó então percebe que adorar ao Deus rã mosaico era uma futilidade da triste religiosidade egípcia naquela época. Provavelmente as pragas se seguiam em rápida sucessão, de modo que a impressão deixada por uma ainda não tinha cessado quando vinha a seguinte praga. Parece que era uma transição de pragas. Enquanto uma estava terminando, a outra estava vindo. É provável que toda a conjuntura tinha durado provavelmente cerca de 10 meses de tribulação para os egípcios. A rã, conforme falamos, era um animal sagrado. Assim a praga se tornou mais grave, porquanto era proibido destruí-las. E assim elas, aumentando, começou a empurrar os egípcios, os quais não tinham para onde escapar. Então esse golpe fez surgir o primeiro sintoma de rendição a Faraó, conforme lemos no versículo 8. Embora os mágicos imitassem a vinda das rãs pelas ciências ocultas que eles fizeram, a gente percebe num texto, não conseguiram removê-las, e o rei não esperou que eles lhes dessem tal socorro. Pelo contrário, implorou a intercessão dos grandes irmãos hebreus, que para tornar o poder de Deus e a eficácia da oração mais manifestos, pediram ao rei que marcasse o dia. Veja como Deus é maravilhoso. E o rei então marcou, e no dia aprazado eles oraram e Deus fez com que aqueles animais se retirassem. Os que conhecem a Deus e lhe obedecem de forma absoluta podem confiar nele com plena certeza e com muita confiança, porque Deus é aquele que opera o impossível para abençoar o seu povo, para vitoriar o seu povo, para abençoar o seu povo. Nosso Deus se deleita na fé daquele que usa confiar em sua disposição e no seu poder, meus amados. E ele não falhará para com aquele que confia plenamente em sua total suficiência. Por isso, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, isto é, o suficiente, o que tudo pode, é o mesmo Deus que opera hoje em sua vida, que nos enviou
Jesus Cristo, que nos liberta de toda maldição e nos abençoa com toda sorte de bênção. Moisés disse ao faraó: tua é a hora de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. E Faraó disse: amanhã. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Foi algo estupendo, maravilhoso. Tanto que o mundo inteiro, até hoje, se prega, se canta, se adora a Deus por esses feitos que ocorreu lá pelos idos de 1791, 1691 a.C. aproximadamente. E assim, mais uma vez, a história continua. Em nosso próximo conteúdo estaremos, portanto, falando sobre a terceira praga, a praga dos piolhos. Que Deus lhe abençoe, fique na paz. Não deixe de escrever o seu comentário, de compartilhar, se inscrever no canal, dar um joinha e assim nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.